Bom dia a todos, aqui é o professor Marcelo. Essa é uma aula de resgate que começa hoje, dia 18, vai até dia 28. Serão dados também exercícios valendo nota. Esse resgate era para aqueles alunos que por algum motivo não puderam participar do segundo semestre de 2020 da disciplina pavimentação. Aqueles que querem complementar a nota e dar mais um reforço na disciplina. Nós começando a nossa aula, aí é uma estrutura do pavimento. E o que constitui esse pavimento, né? O que constitui a pavimentação, né? Primeiro, ela constitui uma primeira camada de subleito, que é essa última aqui, que ela vai depois da terraplenagem. Existe essa separação, né? Terraplenagem é uma coisa que vocês vão ver em projeto de estradas, né? A gente vai ver a ordem de terraplenagem. Como houve essa alteração por causa da Covid e de home office, né? A engenharia resolveu, teoricamente, a aula de pavimentação é mais teórica, a prática depois a gente pode ver em projeto de estradas. Então, o subleito é uma camada imediatamente acima da camada final de terraplenagem. Acima do subleito, caso haja necessidade dessa estrada, que ela está sendo construída ou será dimensionada, ela pode exigir um reforço do subleito, né? Nós vamos depois falar camada por camada, né? Falando sobre o CBR, espessura máxima de cada camada. O reforço subleito é acima do subleito, caso haja necessidade dessa estrada pedir o reforço do subleito. Imediatamente acima vem a camada de subbase, é uma camada que tem uma estrutura bem acima do reforço do subleito e do subleito, né? Obrigatoriamente, nas construções de estradas, ela tem que fazer parte da pavimentação. Exceção de ruas urbanas, em avenidas ou ruas de baixo tráfego, geralmente constitui de duas camadas, que é o subleito, a base e pronto, né? Mas estrada, a subbase é fundamental, além do subleito. Depois nós temos a base, né? Que é superiormente mais estruturadas, né? Com suporte bem mais que a subbase, é aquela que vai receber tanto a estrutura do acostamento como do pavimento asfáltico. E, finalmente, acima da base, além da parte do acostamento, caso o pavimento é dimensionado para isso, tem a camada asfáltica, que ela é acima da base. Mas para isso, para a gente determinar essas camadas, primeiro a gente seleciona, estuda, que a gente chama estudos geotécnicos, né? O que é os estudos geotécnicos para um projeto de pavimentação? O estudo do subleito e o estudo de ocorrências de materiais para a pavimentação, né? Porque depois da terraplenagem,
nós temos que fazer ensaio do subleito e respeitar pelas normas se aquele suporte para o subleito ele é determinante para se construir as camadas de pavimentação. Caso o material do subleito é inadequado, nós temos que substituí-lo, né? E aí, para reforço, subbase e base, nós temos que fazer esses estudos de ocorrência. No caso do estudo do subleito, depois que a terraplanagem ela é concluída, você tem que reconhecer a caracterização das diversas camadas e também o traçado dos perfis do solo para efeito do projeto de pavimento, né? No caso do estudo das ocorrências, o objetivo é reconhecer e fazer os ensaios de materiais de jazidas como fonte para acabar de fazer a construção das camadas de reforço subleito, subbase, base e revestimento de acordo com o projeto de pavimento. Existem estradas secundárias que não tem pavimentação asfáltica, camada asfáltica. Tem de revestimento de cascalho, por exemplo. Tem todo o processo de subleito, subbase, base e em cima revestimento não asfáltico, mas um revestimento de cascalho, né? Então, o que são os efeitos de estudos geotécnicos, né? Quais são eles adotados, né? Você tem que prospectar e classificar o que tem no campo, né? O que resulta isso das sondagens, né? E principalmente observar a textura, consistência e a cor do material. Na camada desses solos, né, se são solos contínuos, são homogêneos, se não existe contaminação, né, de acordo com a classificação desse solo, né? E você desenhar, no caso, se for, por exemplo, uma cascalheira, o perfil desses solos, né, com o corte do subleito, ou de uma seção de uma jazida, até que alcance a profundidade sondada, se ela for de 1 metro, 2 metros, 3 metros, e assim por diante, né? De acordo, você vai levar esse material para o laboratório para fazer a caracterização. Na execução dos estudos, projeto de progressão, são feitos os seguintes ensaios: uma granulometria para o peneiramento, com lavagem do material na peneira 2 milímetros, que é a peneira número 10, e na peneira número 200. Você tem que calcular o limite de liquidez, limite de plasticidade, limite de construção em casos especiais de materiais do subleito, a compactação, massa específica aparente in situ, índice de suporte Califórnia, ou CBR, é a mesma coisa, e a possibilidade no caso de solos lateríticos. Todos esses ensaios aí, como a gente está em home office, não foi possível a gente entrar em laboratório, mas em projetos de estradas, possivelmente a gente vai ter prática disso. No estudo do subleito, a gente tem que reconhecer em 2 fases: sondagem no eixo, nos bordos da plataforma da rodovia, para se identificar os diversos horizontes do solo. Vocês estão vendo aí, por exemplo, uma figura, está se tratando do subleito, né? E através de uma inspeção que é feita no campo, e você coleta essas amostras, né? A cada 50 metros você enche e nos bordos sequencialmente.
né? A realização dos ensaios já citados, caracterização, in situ, tudo isso aí, para um posterior traçado dos perfis de solos. Para se identificar essas camadas, de acordo com o que foi feito no campo, são feitos sondagens no eixo nos bordos, né? De preferência serem executados a 3,50 metros do eixo. Então você pega do eixo, tanto da direita como da esquerda, você mede 3,50 metros, né? Esses furos de sondagem, eles são retirados com trato ou pá e picareta, né? O espaçamento máximo entre dois furos, né, no sentido longitudinal, é de 100 a 200 metros, dependendo de quanto que é esse subleito, né? Quanto é que está sendo trabalhado. Por exemplo, se o subleito está sendo trabalhado de 400 metros, o ideal é você fazer de 100 em 100 metros. Se de 800 metros, você pode fazer essa sondagem de 200 em 200 metros. Isso ocorre tanto em corte como em aterro, né? E no caso, se tiver uma variação do tipo de solo, você reduz esse comprimento. Talvez você tenha que fazer a cada 50 metros, se tiver uma variação, né? A profundidade dos furos, de modo geral, é de 60 centímetros a 1 metro abaixo do grade, projetado para regularização do subleito. E quando houver furos adicionais, né, por exemplo, dentro de um corte, o ideal é você fazer para não ter problema com o lençol freático até 1,5 metro abaixo do grade, né? Principalmente no pé dos taludes dos cortes, no pé aqui, ó, é o pé do talude. Então você faz essa sondagem, né, para verificar o nível do lençol de água e também se não há problema, né, de camadas rochosas. Você tem que anotar cada furo que você fizer, cada profundidade inicial e final de cada camada, se existe a presença ou não do lençol de água, se o material está com excesso de umidade, ocorrência de mica, material orgânico ou de rochas, né? Feito isso, ele deve ser numerados, identificados com o número da estaca do trecho da estrada em questão, seguidos a letra E, C ou D, E de eixo, C de esquerdo, bordo direito, bordo esquerdo, e qual a seção que ele está sendo feito, se é corte, aterro, ou se é seção mista, ou se é feito no lugar de raspagens, né? Aí você tem feito fazer esse tipo de inspeção. Os materiais para efeito dessa inspeção que você faz no campo, eles são classificados de acordo com a textura, né? E de acordo também com os grupos, né? Se houver bloco de rocha, pedaço isolado de rocha que tem diâmetro superior a 1 metro, matacão entre 25 a 1 metro, pedra de 76 milímetros e 25 centímetros, pedregulho de 76 milímetros e se ele é retido na peneira 10, areia, se ele fica entre a peneira 10 e é retido na 40, se a peneira fina fica entre a peneira 40 e a peneira 200, e a partir da peneira 200 ele passa a ser um solo fino, que pode ser determinante para silt e argila. Argila é o solo mais fino que nós temos, né? Antes dele é o silt. Na descrição das camadas de solos, há combinações de termos
exemplo, pode ser pedregulho areno-siltoso, quer dizer, esse pedregulho ele tem mais areia do que silt. Areia argilosa, esse pedregulho tem mais areia proporcionalmente do que argila. Se for ao contrário, argilo arenoso, isso significa que o material tem mais, proporcionalmente, mais argila do que areia. Também tem que ser anotada a presença de mica e material orgânico, caso esse material esteja contaminado. E na edificação dos solos em campo, são usados testes, como teste visual, tato, corte, dilatância, resistência seca, assim por diante. Gente, tem que ter muita experiência para se identificar isso aí. O engenheiro leva até 5 a 10 anos para identificar perfeitamente um solo quando ele pega na mão, né? Eu tive isso aí depois de 6 anos, tá? A cor do solo ele também é um elemento importante da qualificação de campo, né? E as designações siltoso e argiloso são dadas em função do índice de plasticidade, né? Se é menor ou maior que 10 e se esse material ele passa na peneira número 40. Então, o solo ele tomará o nome da fração dominante para os casos em que a fração passando na peneira 200 for menor ou igual a 35, e quando essa fração for maior que 35, os solos são considerados silt ou argilas, conforme o seu índice de plasticidade, que ele seja menor ou maior do que 10. Todos esses elementos referidos, de acordo com o feito em campo, na inspeção expedida, são anotados no boletim de soldagem. Vocês estão vendo aí nesse quadro 1 aí, o boletim de sondagem, interessado, procedência, né, descrição, qual que é a profundidade, posição, estaque e furo. À medida que for executada a sondagem e procedida a inspeção, né, esses materiais são levados no laboratório para se fazer os ensaios de caracterização que já foi falado, isso aí, granulometria, limite de liquidez e limite de plasticidade, né? E, além desses ensaios, a grande importância para os ensaios de índice de suporte Califórnia, ou CBR, é a mesma nomenclatura, né? No caso do subleito, você retira uma amostra bem representativa de cada camada. Então, para cada 200 metros de extensão longitudinal, você tem que numerar em função da variabilidade do solo. As determinação da massa específica, porque em laboratório você tem que determinar isso para determinar a compactação no campo, né? Isso aí também, gente, a gente está falando de subleito, mas para camada de subbase e camada de base, reforço subleito, se tem o mesmo processo de caracterização, índice de plasticidade, limite de liquidez, CBR, né? Determina-se a massa específica aparente seca in situ de cada material. Como estou falando de subleito, também todo esse processo em campo também é feito para o reforço do subleito, subbase e base. Professor, o que vai mudar isso? Nós vamos ver para frente que o suporte de cada material muda, né? Então, a massa específica aparente para o subleito é uma, a massa específica aparente seca in situ para o reforço para o subleito é outro, para a subbase é outro e para a base é outra. CBR, professor, são totalmente diferentes, tem que seguir as normas que a gente vai falar
posteriormente, né? No caso do CBR, tem que se fazer uma montagem de 3 corpos de prova. A gente, no semestre que vem, a gente vai tentar fazer isso no laboratório, nos corpos de prova, com umidades próximas à umidade ótima de cada material. Tá? Esses estudos tem que se fazer um estatístico dos resultados, né? E eles devem ser agrupados em trechos com extensão de 20 km ou menos, ou aquele que o engenheiro julgar que eles tiver pontos homogêneos, né? No caso de vistas geológicos e pedológicos. No resultado dos ensaios de laboratório, vai se apresentar um quadro, que é o resumo dos resultados, o quadro 2, né? Ele dá generalidade ao modelo e vão figurar ensaios que não pode ser feito durante o reconhecimento do subleito ou do reforço subbase e base. Com base no quadro resumo, é feito separadamente para cada grupo de solos da classificação TRB, uma análise estatística dos valores, né? Porcentagem em peso, né? Quais são as peneiras que são utilizadas no ensaio de volumetria, né? Que passa nas peneiras 10, 40 e na 200. Limite de liquidez, índice de plasticidade, índice de grupo, CBR, ou índice de suporte Califórnia, né? E expansão. O DENIT, no caso, ele tem utilizado a seguinte amostragem para fazer a sua análise estatística, né? Eu vou falar rapidamente sobre isso aí, né? E aí tem, estatisticamente, a característica, né, que foi falado no coisa anterior sobre o X máximo, o X mínimo, o X médio, né? E o desvio padrão, isso aqui é o desvio padrão, né? O N é o número de amostras, X o valor individual, X a média aritmética, né? O sigma, o desvio padrão, X, M e N é o valor mínimo provável estatisticamente, e X máximo, o valor máximo provavelmente estatisticamente. No mínimo, gente, de amostra de um trecho tem que ser 9. Excepcionalmente, se o trecho for muito pequeno, talvez não dá para fazer essa análise estatística, né? Mas o mínimo que você possa fazer são 7 pontos, tá? O N é maior, são números de determinação feitas, né? Que tem que ser maior ou igual a 9. Abaixo disso aí, você pode ter até 7, dependendo da concordância do DENIT ou do engenheiro de obras. O quadro 2 aí, vocês dão uma mastigada, cada número, cada item, isso aí, e fala, né, de todos de caracterização, de compactação, ensaio de o índice Califórnia, que é o CBR, né, o de compactação, tanto no campo como de laboratório, né, e aqui nesse campo aqui, né, a classificação HRB, o índice de cubo, fator de água, o IP, o limite de liquidez, e aqui a granulometria, né? Dependendo do lugar qual que é o eixo ou não. Uma ocorrência ela será satisfatória, foi feita no campo quando os materiais coletados e ensaios, né, já foi falados, né, se ele passa na peneira número 10 e fica retido na peneira 200. Isso aí já foi falado, tá? É importante, né, que a existência desses materiais satisfazem todas as especificações vigentes para cada
estrada a ser construída. Né? Então, gente, nós temos aí a exigência para os materiais do subleito, reforço do subleito, que são os seguintes. O índice suporte Califórnia, o CBR, ele tem que ser 12% de suporte. Se você levar para o laboratório dá abaixo de 12%, você tem que substituir, ou você tem que complementar ou dar suporte para esse subleito. Professor, se eu não quiser, fica inviável eu tirar o subleito, o que eu posso misturar? Uma porcentagem de cascalho de campo ou brita, né? Aí a compactação tem que ser 100%, não pode ser menor do que isso. Se os ensaios da análise estatística de 9, no mínimo for 9, e algum ponto for 98, 99, mas a média final for acima de 100, a fiscalização pode liberar. A expansão ela tem que ser menor ou igual a 2%. O reforço também, a única diferença é a expansão, que tem que ser menor ou igual a 1. No caso, para reforço subleito, subbase e base, né, para o reforço subleito, as carências superiores ao do subleito, demonstrado pelos ensaios de CBR de caracterização, já foi falado. A única diferença para o subleito é a expansão. E no caso para subbase, o índice suporte Califórnia ele tem que ser maior do que 20, preferencialmente né, ele tem que ser maior do que, existe um erro aqui, tá? Na verdade é 40, e o índice do grupo igual a 0 para qualquer tipo de tráfego, né? Gente, no lugar de 20 aqui é 40, tá? Para a base estabilizada, o limite de liquidez máximo é 25, o índice de plasticidade é 6%, o equivalente de areia mínimo tem que ser 30%. No caso do índice de plasticidade para a subbase, de preferência, ela tem que ser 0. Se tiver alguma plasticidade, tanto o DENIT como o engenheiro responsável pelo tem que ter liberação. Nesse caso, o caso limite de liquidez, se ele for maior que 25 ou maior do que 6, o solo pode ser usado em base desde que apresente um equivalente de areia maior do que 30. Né? Por exemplo, se o índice de plasticidade da base for 10, por exemplo, e o limite de liquidez for maior do que 25, o equivalente da areia, por exemplo, tem que ser maior do que 30 e mais, de qualquer maneira, o índice Califórnia tem que ficar acima. O índice suporte ele deve ser maior ou igual a 60 para qualquer tipo de tráfego, e a expansão máxima de 0,5 para subbase, né? Às vezes se adota o CBR até 40 quando economicamente ele é justificado. Por isso que lá atrás eu pus 20, cometi esse erro, mas é 40, em fase da carência de materiais. Tá? No caso de pedreira, ela é realizada de acordo com as indicações geológicas ou de acordo com o projeto. Tá? Qual que é o volume de capa ou de expurgo da pedreira, se ela é viável ou não, altura e largura de frente de exploração da rocha da pedreira, se ela é sã. Né? Por que nós estamos falando de pedreira? Porque alguns lugares de construção de estradas, né,
talvez fica viável você montar um britador do que você comercialmente você comprar a brita. Talvez o britador do lugar fica muito longe, o transporte fica mais caro chegando na obra do que você montar um britador no local. Então, gente, feito isso, estou passando um exercício explicativo. Foi feita uma coleta de material para subbase, o Ivan na jazida, né? Foi descoberta uma jazida para subbase na fazenda Boca da Onça, né? E está se permitindo a quantidade, determinar a quantidade de cada material em peso, obedecendo a faixa C do DENIT, né? Essa faixa aqui, ó, foi feita uma coleta de 2 kg dessa jazida, desse material, né? Foi levado em laboratório. E a faixa C de 2 polegadas 100, 1 polegada 100, 3 oitavos 100, número 4 40, número 10 30, número 40 20 e número 210. Qual que é a solução? Né? A solução é a seguinte: quando se passou na peneira 2 polegadas, né? Então eu coloquei assim, ó, MF 2 polegadas, que é 2.000 gramas vezes 100, porque está porcentagem dividido por 100, né? Se você corta 100 e 100 aqui, você pode cortar, porque é uma multiplicação, vai dar 2.000 gramas. O processo é feito por mesmo passando peneira por peneira. De 1 polegada foi feito o mesmo processo, 3 oitavos também, 4 oitavo, na peneira 10, na peneira 40 e na peneira 200. Né? E aqui, ó, você vê que respeitou todos, né? Tá. E o fundo, por que deu 143,3 gramas? Né? Aqui do lado é retido. Se passou 2 polegadas, né? Passou tudo. Então, passou 0 gramas na 2 polegadas. Na 1 polegada foi a mesma coisa. Ó, ficou retido na 3 oitavos 1.200. Então, ó, 2.000 menos 1.200, 800 gramas. Ficou retido na peneira 3 oitavos, 800 gramas. Passou 480, mas ficou retido 320. Então, é 800 menos 480, 320. Você vai fazendo tudo. Passou 144 na 10, 320 menos 144, 176 gramas na 10. Na 40, 176 menos 28,8, que passou, ficou retido 147,2. Passou 2,9 gramas, mas ficou retido 144,3, né? Se você somar todos pesos, né, o fundo ficou 143,3. Se você somar todas essas aí, ó, né, todas essas gramas, você vai ver que vai dar as 2.000 gramas, né? Então, é só você somar aí, ó, que vai dar as 2.000 gramas certinho do que passou, né? Então, ó, basta você somar, ó,
1.200, 480, 144, 28, 2 gramas mais 147, você tem a sua mistura que passou total 2.000 gramas. Né? Então aqui tem um exercício, já valendo nota, né? Foi feita uma coleta também de material num determinado lugar da Jazira Fazenda Boca da Onça. Está pedindo para determinar também a quantidade de cada material, obedecer na faixa. Então, o ensaio também de 2 quilos, né? E aí tá as peneiras, né? Que foi passado. Ok, gente? Então, faça esse exercício e me manda até dia 28, ok? E falando em pavimento, nós vamos falar sobre o assunto de dimensionamento do pavimento. Né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre esse dimensionamento de pavimento, é uma continuidade, né? Para se ter um descanso de uma aula para outra. Ok, gente? Então, a próxima aula é sobre dimensionamento de pavimento. Até a segunda aula.